Salve, caríssimos considerados e consideradas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Então, pessoal, continuando aqui com a história, para vocês entenderem os fatos que levaram ao assassinato de João Canuto de Oliveira. Você que está acompanhando aí no canal, né, nós chegamos ao fato aqui de todas as intrigas ali entre ele e o fazendeiro. E cheguei a falar que João Canuto começou já a ser procurado por outros trabalhadores injustiçados. E nessas situações ele foi agregando ali um leque de pessoas, muita gente passando fome, muita gente despejada. E ele dentro da igreja, junto com alguns comerciantes, junto com alguns empresários, junto com alguns fazendeiros legalistas, né? Aquele cara que é certo, que é dentro do direito, que é dentro da lei, começou a apoiar as lutas do meu avô e ele começou a ajudar muitas pessoas, começou assim ter um nome e um renome na sociedade, e até que trabalharam o seu nome para ser candidato a prefeito da cidade de Rio Maria. E nessa política, né, João Canuto enfrentou um fazendeiro, né? Ele concorreu com um fazendeiro e um médico da cidade. Um homem pobre, trabalhador, injustiçado, que foi abandonado ali a família abandonada debaixo de um pé de árvore, num lote baldio em Rio Maria. Foi concorrer à Prefeitura Municipal de Rio Maria. Pois é. Aí, claro, o fazendeiro Gilson Piloto deu uma ajuda. O dono do Cine Rocha doou para ele uma bicicleta e o espaço do cinema para ele fazer suas reuniões políticas. E o trabalho foi árduo, né? João Canuto começou a ganhar apelido de João Queimado por causa do fazendeiro que tocou fogo nas coisas dele. Como ele não tinha carro, não tinha moto e não tinha nada, ganhou uma bicicleta, fazia todo o seu trabalho a pé, era o João Pé no Chão, né? Era o João do Pé no Chão, era o João Queimado, era o João Sem Nada, era o João... E daí virou esse João, e esse João concorreu à eleição, perdeu para Adilson Laranjeira por apenas 100 e poucos votos de diferença. E dizem as línguas, dizem as pessoas, que lá nessa eleição votou defunto, votou quem não votava, votou um monte de coisa. As regiões onde meu avô tinha morado e tocado roça, as urnas, disseram que as urnas foram impugnadas. Por exemplo, um lugar onde meu avô poderia ter ali uns 200 votos contra 50 do adversário, as urnas foram impugnadas, né? Porque era região distante. Então diz que foi fraude atrás de fraude, meu avô perdeu a eleição. Pois é, ele perdeu a eleição, mas dos 7 vereadores ele fez 4. Então ficou assim, ele ficou numa oposição muito forte com os seus 4 vereadores ali que ele apoiou. Então era um nome político forte já. Como ele perdeu a eleição, os caras falaram: João, você podia pegar o sindicato. E assim ele fez, assumiu a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria. Mas meu avô, ele já tinha um bom nome, sabe, com políticos em Brasília, em Belém, na região, e ele conseguiu, assim, no pouco período que ele ficou à frente do sindicato, ele conseguiu terreno para fazer uma sede própria, construiu a sede do sindicato, conseguiu uma caminhonete F4000 para puxar os trabalhadores, as produções dos trabalhadores, e daí ele só foi crescendo naquela demanda, sabe, e através do sindicato ele conseguia aposentar trabalhadores, conseguia uma receita, conseguia cirurgia, conseguia tratamento para pessoas, conseguia aposentadoria para viúvas, sabe? E daí o sindicato virou um lugar onde as pessoas mais pobres iam procurar cesta básica, onde as pessoas mais pobres iam procurar recursos de saúde, iam procurar receita médica. E ele, através do respeito que ele tinha por alguns setores, né, de comerciantes, de fazendeiros e pessoas ali, fazendeiros legalistas, né? Porque aqueles fraudulentos
né? O melhor remédio era passar fogo no João. E daí ficou sempre aquele nome, sabe? E ele, sabe, naquela batalha e também tocando a luta, a demanda na justiça com o fazendeiro para receber os seus direitos. Né? Queimou suas coisas, queria ser indenizado por aquilo que foi queimado, por aquilo que foi destruído, por aquilo que foi ocorrido. Então, o sindicato virou demanda de tudo, até fazendeiro procurava o sindicato. Teve um fazendeiro mesmo, está nos anais da história, está escrito, o fazendeiro teve a sua terra invadida por grileiros, por pulseiros. Ele procurou o sindicato, chegou lá, João, ó, a minha terra, João, é legalizada. Aqui, ó, os documentos tudinho. A minha terra não é invasão, eu não invadi terra do Estado, eu não roubei terra de ninguém. Então eu preciso que você vá lá. Vai o meu avô, num ambiente de homens armados que ele não conhecia ninguém. Chegou lá aqueles pulseiros da região de Xinguara, tudo armado, tudo, sabe? E meu avô falou, olha gente, eu sou do lado da lei. Eu sou do lado do direito. E o fazendeiro aqui, suas terras são legalizadas, a propriedade não é irregular e vocês têm que sair. Se vocês não saírem pelo direito, pela lei, não tenho nada que fazer, não tenho nada que recorrer, a não ser acatar a ordem da justiça, que é a situação de despejo. Ali ele criou mais um bando de inimigos, que eram aqueles poceiros também irresponsáveis, que estavam tomando propriedade legalizada. Gente, lá no Pará tinha muito isso. Tinha terras devolutas do Estado, da União, e que era ocupada tanto por poceiros quanto por fazendeiros grileiros. Daí os fazendeiros grileiros tinham as terras irregulares, né, que eram constantes situações de conflito e invasão, e tinha os fazendeiros de terra legalizada. Então muitos fazendeiros respeitavam o meu avô, porque meu avô era do lado da lei, aquilo que era certo. Né? Então, se o trabalhador, que da grande maioria estava certo, meu avô ia para a justiça apoiá-lo. Se o fazendeiro também tivesse dentro da legalidade, meu avô, não, vamos para a justiça. E assim era. Por isso que eu falo assim que meu avô, ele é um cara, foi um cara extraordinário, né? Foi um cara extraordinário. Então, dentro disso, daí com toda a demanda vindo, olha, vai estar chegando o quê? Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que estava chegando no próximo ano? O outro pleito eleitoral para a prefeitura. E todo mundo falava, não precisa de eleição, o João é o próximo prefeito, o João é o próximo prefeito, o João é o próximo prefeito. E todo mundo, aquele pessoal que ele ajudou a aposentar, aquele pessoal que ele conseguiu cirurgia, aquele pessoal que ele conseguiu resolver demanda de terra, tanto fazendeiro quanto outro, aqueles comerciantes, sabe, que apoiava, não vai ser o João, vai ser o João, muitos membros da igreja, da comunidade eclesial de base, aquele povo ali, não, o João vai ser o próximo prefeito, o João o próximo prefeito. E daí, poxa vida, se esse cara no sindicato já incomoda tanto a gente, imagina esse cara prefeito. Então ficou de um lado um povo imaginando o João prefeito, aquele povo injustiçado, aquele povo sofrido, aquele povo marginalizado, aqueles comerciantes que eu falo que é da lei, que é do bem, que é do certo, e do outro lado aquelas pessoas que não eram da lei, que não eram do certo, que eram do poder. O atual prefeito da época. E quem apareceu? Quem nunca sumiu? O fazendeiro que tocou fogo e expulsou o meu avô das terras do pai dele. Uniu tudo. Então, 1984, perseguição atrás de perseguição. Carro jogado para cima do João Canuto, ele nem sabia quem era. Pistoleiro passava por ele e falava assim, você é o João? Meu avô de cabeça baixa seguia a vida. Assim como vai seguir a nossa próxima história aqui no canal.